Saudações alvinegras, sou Ricardo Magalhães e no pré-jogo de hoje entre Santos e Flamengo vamos falar um pouco desse confronto também que é bastante antigo, um confronto histórico que entre clubes que já decidiram até mesmo campeonatos brasileiros no país. Então, Santos e Flamengo, vamos logo falar os números. Sempre eu tenho cuidado, né, de pesquisar sobre esses números e só levo em consideração os números de jogos que apresentem realmente uma ficha técnica, para a gente poder fazer essa conferência. Então, pelas minhas pesquisas aqui, junto com a Geral Santista, foram 132 jogos entre Santos e Flamengo ao longo da história, com 48 vitórias do Santos, 35 empates e 49 derrotas. Ou seja, o Santos vem perdendo para o Flamengo apenas um jogo, no caso, né? Se o Santos conseguir essa vitória pelo Campeonato Brasileiro, o Santos empata em número de vitórias. Empata com o time do Flamengo. Então são 193 gols que o Santos marcou e sofreu 182. Ou seja, no saldo de gol, o Santos tem uma leve vantagem, né? Marcou 11 gols a mais do que o time rubro-negro do Rio. Então, o primeiro jogo entre Santos e Flamengo aconteceu ainda na década de 1920, no 4 de julho de 1920, no estádio da Vila Belmiro. E o Santos, nesse jogo, já mostrou a sua supremacia e goleou o Flamengo pelo placar de 6-0. Sendo que também a maior goleada não foi essa, né, ao longo da história, entre os dois times. A maior goleada aconteceu no Rio-São Paulo de 61, no qual o Santos aplicou uma sonora goleada pelo placar de 7-1 no time carioca. Com relação ao artilheiro do confronto também, a gente pode falar que foi o Pelé, né? O Pelé marcou 11 gols. Ele, até hoje, é o artilheiro desse confronto entre Santos e Flamengo. Então, separei aqui alguns confrontos, né, que eu creio que sejam de suma importância para um pouco dessa história entre os dois times. O confronto primeiro que eu acho que é digno de realce é a final do Campeonato Brasileiro do ano de 64. Nessa final, o Santos, logicamente, chegou como favorito, que tinha o time Pelé e companhia. Então já mostrou sua supremacia já no primeiro jogo, na Vila Belmiro. Venceu pelo placar de 4-1. E nesse jogo Pelé também só não fez chover, né? Marcou 3 gols e o nosso camisa 9 Coutinho marcou 1. Então o jogo foi 4-1, o jogo de ida. E aí no jogo de volta, no estádio do Maracanã, o Santos só fez mesmo controlar o resultado, administrando a sua vantagem, e o jogo terminou 0-0. E o Santos foi campeão brasileiro em cima do Flamengo no ano de 1964. Outro fato também curioso é o título do Rio-São Paulo, do ano de 1997. Esse título eu lembro que eu tinha 14 anos e esse jogo foi transmitido no SBT, no canal do SBT. Eu lembro que eu fiquei até tarde assistindo esse jogo e o Santos já tinha vencido, né, no jogo de ida, e no jogo de volta não poderia perder não poderia perder, porque o Flamengo jogava pelo empate, pela melhor campanha. Então o Santos abriu o placar com o Anderson, né, fez um gol de falta, e o Romário logo em seguida marcou 2 gols. E esses 2 gols colocou o Flamengo à frente e esse resultado dava o título para o Flamengo. Mas graças a Deus apareceu aquele chutaço do Juari, que entrou bem no ângulo do goleiro Zé Carlos, do Flamengo. E aí o Santos sagrou-se campeão do torneio Rio-São Paulo. O time do Santos era formado pelo Zete, tinha o Anderson, o Alessandro. Era um time muito, muito bom. E o técnico era o Vanderlei Luxemburgo. Também no ano de 2011 teve um jogo espetacular entre Flamengo e Santos, que o Santos começou ganhando pelo placar de 3-0 e o Flamengo conseguiu reverter esse placar. Mas o que chama a atenção nesse jogo é que um brasileiro nesse ano conquistou o Prêmio Puskás. Conquistou o Prêmio Puskás. E justamente o Neymar, com aquele golaço que ele fez em cima do Flamengo nesse jogo aí entre Santos e Flamengo em 2011. Então também é outro fato que é digno de realce, um brasileiro conquistar esse prêmio Puskás e sendo do Santos Futebol Clube. Então espero, pessoal, que o jogo de hoje entre Santos e Flamengo
O Santos vem a fazer uma partida agora com o Paulo Turra no comando, né? Vem a mudar um pouco esse estilo de jogo. Hoje ele ainda não assume, né? Mas vamos torcer para o Santos e acreditar, né, cara, com essa mudança de treinador, para o Santos conquistar logo esses pontos que precisa, até mesmo para se livrar dessa zona de degola, zona de rebaixamento, e quem sabe conquistar uma vaga para a Copa Libertadores. Então vamos esperar o jogo de hoje e torcer para o nosso Peixão conquistar mais esses 3 pontos aí e dar uma alavancada nesse Campeonato Brasileiro. Então esse foi um pouco da história de Santos e Flamengo. Espero que tenham gostado e fiquem com Deus. Valeu!